Bora para o nosso carrossel de dicas para o Enem, as 50 dicas que eu estou dando para vocês. E estamos na 11ª dica. Aí você fala, ai, perdi as outras dicas. Nananina, não perdeu não. Eu vou dar um revival, tudo bem com a palavra revival? Eu vou trazer rapidão todas as dicas que nós já tivemos anteriormente. A primeira delas foi o quê? Foi sobre a mochila da aprovação. Eu vou pegar a mochila aqui. O ano inteiro você leva a mochila para a escola, certo? O ano inteiro você leva conhecimento aqui dentro. Apostila, nos cadernos, nas relações que você faz. E no dia do vestibular, você não pode levar a mochila. Ela vai ficar lá em casa. E aí o que acontece? Você tem que estar a mochila aqui, ó. A metafórica mochila da aprovação. Essa é uma dica muito importante para você que está acompanhando aqui. A segunda dica qual foi? A segunda dica foi a diferença. Deixa eu até anotar aqui. Deixa eu pegar aqui na minha listinha que eu fiz aqui para te ajudar. A diferença do quê? Da dissertação argumentativa do Enem e dos outros vestibulares. É uma coisa que você precisa saber também. Vai prestar o Enem? É de um jeito? Vai prestar a FUVEST ou a faculdade aí, o vestibular da sua região? É diferente? Se é dissertação argumentativa, não é diferente não. A única diferença, vamos falar então da única diferença. O Enem vai pedir o quê? O detalhamento em agente lá na solução. A única diferença é essa. Repertório você pode usar igual, as questões que você vai trazer de argumentos são iguais, porque a discussão que você tem que fazer é a mesma. Só a diferença é que no Enem você tem que dar na solução 4, de novo, hein? Pra você não esquecer, 4 itens. Quem vai fazer a solução? Dar a solução. Qual é a solução? Porque meio que essa solução vai ser dada e o efeito que essa solução vai fazer, não é, no problema que te deram para resolver. Mais uma coisinha, você tem que detalhar. Detalhar o quê? Você pode detalhar, por exemplo, o agente. Eu dei até como sinônimo família. Se você trouxer a família para dar solução na sua redação do vestibular, do Enem, agora sim, eu estou falando do Enem, você vai ter que dizer o seguinte, cabe à família, vírgula, primeiro núcleo de formação da personalidade, vírgula, e aí fala a ação que a família tem que colocar para conscientizar, digamos, né, a respeito de um problema que te deram para resolver. Isso chama-se detalhamento. Vimos isso, tá? Essa está na segunda dica que eu dei. Terceira dica que eu dei para você foi o seguinte, redação de vestibular é sempre um problema que te deram para resolver. Alguns alunos falam assim, é só no Enem, né, que eu tenho que dar a solução. Não. Em qualquer vestibular, sendo uma prova de redação em que você tem que fazer uma dissertação argumentativa, pense sempre que estão te dando um problema para resolver. E problema para resolver, você sabe que tem que ter solução. Solução no sentido de, é preciso que esse problema seja revertido, é preciso que as autoridades governamentais, nos outros vestibulares, porque no Enem você tem que dividir, como eu já falei, em 4 elementos, mais o detalhamento. Fechou? Vamos para a quarta dica? A quarta dica que eu dei para você foi o seguinte, chegou lá, sentou? Sentei. Vai começar a escrever? Vou. Já leu o tema? Não comece a escrever. Fecha os olhos, dá uma de zen, dá uma de... eu vou perder tempo. Não vai perder tempo. Você vai ganhar tempo, porque isso que eu vou te falar agora é bem rapidão. Você fecha os olhos, certamente você está numa sala de aula, porque você faz a prova na sala de aula, e na sala de aula você fecha os olhos, imagina lá a luz à sua frente, escreve o tema de Enem é sempre grande, né? Até você tem que dar uma olhadinha aqui para saber qual que é tudinho. O ano passado, por exemplo, caiu o quê? Invisibilidade e registro civil, 2 pontos. Aí veio a continuação, né? E a continuação foi o quê? Garantia de acesso à cidadania no Brasil. Aí você fechou os olhos e você pensa, será que eu já não vi isso na minha apostila? Na minha mochila da aprovação? Será que meu professor já não falou isso, ou minha professora? Será que eu já não li a respeito disso em algum lugar? Depois que você fizer essa meditação, aí abre os olhos e vai ler a coletânea. Mas não se preocupe que você não vai perder 2, 3 minutos. Você abre os olhos, está todo mundo já escrevendo, deixa que eles escrevam, seus concorrentes. Faz essa pausa antes de começar. Beleza? Vamos para a próxima dica? A próxima dica que eu te dei foi a dica 5, que foi o quê? As pernas do tema. O que são pernas do tema, Puntel?
Perdas no tempo é o seguinte: o ano passado, invisibilidade é uma perda. Registro civil, a segunda perda. Garantia de acesso à cidadania, a terceira perna. No Brasil, a quarta perna. Se você, na tua introdução, já deixar claro que você está comentando um desses temas, os avaliadores do Enem levam em conta que você já está no tema, não vai fugir. Agora, não vai me escrever invisibilidade, registro civil, 2 pontos, não, porque aí você está copiando a temática e não está dizendo que é teu, essa discussão. Próxima dica que eu te dei? Na sexta dica que eu te dei, eu falei sobre repertório. Repertório é o quê? É a lista, a palavra repertório quer dizer lista, do quê? Das citações que você pode usar na sua redação. Seja no Enem, seja também em outros vestibulares, prova de redação de outros vestibulares. Repertório é você trazer da sua área de conhecimento, das suas leituras, das séries televisivas que você leu, das poesias que você conhece, dos dados que você tenha aqui, ó, na mochila da aprovação, para a tua redação, tá? Isso chama-se repertório. Esse repertório tem que ser, eu lembro de ter falado isso para você, hein? Você anotou aí. Ele tem que ser legítimo. Sartre existe, filósofo Sartre, que eu até dei como sinônimo. Platão existe, o exemplo também que eu dei. O filme tal que você quer existe. Ele precisa ser pertinente, esse repertório. Ele precisa se encaixar no que você está discutindo. Além de encaixar, você tem que mostrar para o examinador que ele é produtivo. Está lá na cartilha do participante, está lá nos cadernos dos avaliadores do Enem. Que o repertório precisa ser legítimo, pertinente e produtivo. Produtivo quer dizer, você convenceu mesmo que trazendo o Sartre para sua redação funcionou? Ou você colocou e só ficou lá no comecinho e você não deu o quê? O gesto que eu estou fazendo? Você não deu continuidade. Essa continuidade aqui é para que esse repertório não fique embrionário. Você sabe o que é um embrião? Sabe, né? Você já foi um embrião, que nem eu também. É quando a gente começa a nascer, a gente é um embrião, né? Você já estudou isso em biologia. Então, o teu repertório também não pode ser embrionário. Ele precisa nascer, ele precisa crescer e você provar que ele é produtivo. Fechou? Bora para a sétima dica? Vamos para a sétima dica? Não vamos não, porque a sétima dica é o que eu acabei de te falar, que o repertório precisa ser legítimo, pertinente e produtivo. Bora então para a oitava. Agora sim. Na oitava eu falei de coxa de retalho. Lembra dessa expressão? Coxa de retalho? Antigamente a gente fazia o quê? Nossa mãe fazia roupa em casa e sobrava retalhos. Ela pegava esses retalhos para não jogar fora, fazia uma coxa. Então era uma coxa que era vermelho, preta, vários panos. Tua redação não pode ser isso. Você não pode usar aqui no primeiro parágrafo o repertório do Sartre, vamos dizer. No segundo parágrafo, você quer encantar o examinador e você põe o filósofo, o sociólogo Bauman, porque ele é o queridinho dos acadêmicos e dos avaliadores, seja do Enem ou dos outros vestibulares. E aí no terceiro parágrafo você coloca... Quem que eu vou colocar? Durkheim, que é outro queridinho. Durkheim. Cara, se liga. Uma redação que tem Sartre, que tem Bauman, que tem Durkheim, que você precisa terminar e dar a solução, você acabou fazendo uma coxa de retalhos. Foge disso, pelo amor de Deus, hein? Vamos para a próxima? A nona dica é o quê? É justamente você não fazer a tal da coxa de retalhos, mas vou usar outra metáfora agora. Você fazer a trança textual. Você começou com um filme, a tua redação. Eu tenho alunos que tiraram 900 para cima usando isso que eu estou te falando agora. Se liga nessa parada. Você começou aqui com o repertório de um filme ou de um filósofo. Aqui embaixo retoma. Dá um jeitinho de retomar esse filósofo. E lá na sua finalização, de novo, isso aí é a tal da trança textual. Quando você fala de argumento 1, lá na introdução, e argumento 2, você tem que vir trazendo a discussão desse argumento 1 e 2, para a tua redação ficar coerente. Essa trança textual é muito importante que você faça. Eu também chamo isso aí de 3 preguinhos, lembra? É como se você colocasse um repertório aqui neste preguinho, se amarrou aqui. Essa linha não pode ficar solta, senão ela vai ficar embrionária. Aqui no meio da redação, se trata de retomar o repertório, de novamente citá-lo. E no final também. Isso você só vai conseguir de que jeito? Treinando e lendo boas redações, né? Nós vamos ainda nessas dicas todas, eu vou te orientar nesse sentido. Bora lá então?
Continuando? Agora eu tô rindo porque a 10ª dica é aquela que a maioria dos candidatos não se preocupam. Os avaliadores do Enem têm até um caderno de avaliação, em que eles pontuam o que é que você não pode fazer na tua redação. Eu contei o caso da minha aluna, lembra? Uma aluna me perguntou e falou assim, professor, eu levei ferro no vestibular. Falei, nossa, o que houve? O que aconteceu? E eu escrevo bem, hein, professor? Falei, menina, se você escreve bem e foi anulada a sua redação, vamos ver qual é o problema que aconteceu? E eu pedi para ela escrever uma redação, como se ela estivesse lá. Escreve a redação que você fez lá no vestibular. Ah, mas eu não lembro tudo. Mas você lembra o tema, você lembra como é que você continuou? Isso eu lembro. Então escreve como se fosse, mas faz tudo que você fez lá, hein? E ela fez tudo que ela fez lá no dia do vestibular do Enem. Comecei a ler a redação dela. Repertório bonitinho, argumento 1, argumento 2, segundo parágrafo ela deu um jeitinho de resgatar o repertório, já começou a discutir o primeiro argumento, segundo bonitinho. Quando chegou no final da redação dela, que eu já ia falar, você escreve bem pra caramba mesmo, menina. Eu vi, sabe o quê? No cantinho, sobrou 3 linhas, ela tinha colocado o quê? Uma florzinha. Falei, ai, que fofo, essa florzinha aqui. Só que você anulou por causa disso. Falou, como? Falei, por que você escreveu essa florzinha aqui? Por que você desenhou isso? Falei, porque eu gosto de fazer uma decoração. Falei, filha, não faça mais isso então neste ano, tá bom? Se você fizer, você não vai ser nem lida a tua redação. Você não pode, então, ficar fazendo desenhinho. Por mais que sobre espaço. Você não pode também fazer outra coisa, ó. Eu falei para você, título, o Enem fala assim, ó, não precisa pôr título. Ah, mas você quer pôr título. Eu até falei que eu concordo, né? Então você pôs o título. Aí você gostou tanto do título que você gostaria que o examinador ou a examinadora lesse o seu título e dissesse, nossa, que título bonito. E aí você faz o quê? Tchan, 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 tchan. Eu tô rindo porque você está sendo muito ingênuo. Porque você não pode, e ingênua também, hein? Você não pode fazer uma moldura no seu título. Você está desenhando. Desenho é anular a tua redação. Você não pode pedir, pelo amor de Deus, para o examinador quebrar o teu galho, porque você é arrimo de família. Sabe o que é arrimo de família? Tua mãe, por exemplo, é uma pessoa com deficiência, só você que trabalha e traz dinheiro para casa, isso chama-se arrimo de família. Arrimo quer dizer que você sustenta a tua família. Mas nem peça isso. Você tem que simplesmente se preocupar com a discussão do tema que te der para você resolver. Lembra sempre que redação de vestibular é tema que eu tenho para resolver. Vamos fazer uma musiquinha aqui? Tema de redação é tema para resolver. Tema de redação é um tema para resolver. Bora lá?